Olá a todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Nós vamos ler um texto de Deuteronômio, capítulo 1, verso de número 6, que diz que como poderia estar presente pessoas da geração anterior se todas elas tinham morrido no deserto? Como é que Moisés poderia dar testemunho das pessoas na terra prometida agora, se essas pessoas morreram no deserto? Então, é um texto contraditório ou é uma palavra contraditória. Eu sou o professor André Marcelino e você está no canal Escavando as Escrituras. Então, vamos lá. Moisés morreu antes da entrada da Terra Prometida e foi enterrado fora dela, ao leste do Rio Jordão. Isso está em Deuteronômio capítulo 34, lá no finalzinho do livro dele. Mas essa passagem refere-se à terra da sua possessão que o Senhor lhe tem andado. Tinha lhe dado, vamos dizer assim, já que está usando o termo do passado, como sendo uma terra de que Israel já possuísse na época em que foi descrita. Desse modo, tem-se a ideia de que Deuteronômio não poderia ter sido escrito por Moisés, como tradicionalmente é admitido. Ou seja, Deuteronômio capítulo 34 está dizendo de que Moisés está descrevendo a terra prometida, como ela era assim, assado, ela tem isso, tem aquilo. Mas como é que ele pode ter escrito isso se ele nem estava lá, se ele morreu antes de entrar na terra prometida? Duas soluções a gente pode achar sobre isso aí. Primeiro, que ele pode ter repassado isso por revelação divina a um escriba, e o escriba então relatou esse texto aí. Isso acontece muito, que você pode ver em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver que são escribas diferentes. Como, por exemplo, no primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver que Deus fez os céus e a terra, o homem e tudo que nela está. E Deus fez macho e fêmea e os criou. No capítulo de número 2, está dizendo que o homem andava só. Mas como é que ele andava só se no capítulo 1 está dizendo que ele já tinha uma esposa? Bom, o capítulo 1, um escriba pode ter feito um resumo total da criação. Como outro copista achou aquilo muito vago, ele resolveu detalhar como havia acontecido. Então ele começa agora a fazer o texto. Então não tem contradição nenhuma. O que dá-se a entender é que foi mais de um autor. Neste caso aqui também, nós vamos entender se realmente Moisés escreveu isso na Terra Prometida, ou ele relatou isso antes para um escriba, e ele descreveu isso e levou à frente para que aquilo pudesse ficar, então, registrado. Bom, então, alguns eruditos acreditam e declaram que estes versículos são parentéticos e que pode ter sido acrescentado posteriormente por um editor. Ou seja, parentético, ou seja, Moisés deve ter falado para o escriba. E o escriba escreveu e relatou isso futuramente, ou Moisés relatou isso para o escriba e o escriba posteriormente acabou descrevendo isso aí. Tá bom? Esta posição é plausível diante da brevidade dos versículos, de fato de estarem entre parentes e da condição de Moisés ter sido enterrado antes dos filhos de Israel adentrarem a terra prometida. Esse fato era óbvio para todos os leitores, ou seja, ele pode estar dizendo aqui também que o povo de Israel foi testemunha de que Moisés dizia que eles iam entrar na terra prometida, que lá teria isso, teria aquilo. Deus já revelou para ele, ele estava se antecipando para falar com o povo essa necessidade. Entretanto, não há necessidade de concluir que Moisés não escreveu essas seções, já que a terra de sua possessão pode ter simplesmente referir-se às 10 tribos
que já tinham recebido a sua possessão ao leste do Rio Jordão antes de Moisés morrer. Isso está muito claro. Isso acontecia muito também. Como, por exemplo, eu fiz um trabalho de tradução, versículo por versículo, do texto original grego para o português do livro de Judas. Dá-se a entender que não foi Judas que escreveu, mas uma pessoa com um nome dele parecido, ou supostamente algum escriba, escreveu aqueles relatos e colocou o nome de Judas para ter mais crédito. Então isso é muito comum hoje em dia também, é o chamado plágio. Plágio. Ou pode ter sido uma pessoa que usou o nome dele, usou a ideia dele e colocou o nome de Judas, porque o nome de Judas tem um peso maior do que o peso dele. Entendeu? Então, conquanto os eruditos evangélicos, em sua maioria, reconheçam que pode haver pequenas e explanatórias alterações editoriais no texto, tais como a atualização de nomes, eles se opõem ao que os críticos afirmam com relação a Moisés não ter escrito os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Deuteronômio, capítulo 34. Estes versículos parecem ser não mais do que uma inserção explanatória com vista a leitores posteriores. Os eruditos evangélicos destacam a diferença que há entre pequenas revisões editoriais feitas em plena sintonia com o sentido originalmente dado pelo autor, e o que poderiam ser posteriores alterações de redação, contrárias ao sentido original do texto. O seguinte quadro ilustra as diferenças entre as suas possibilidades. A posição evangélica diz que as revisões foram editoriais. Alguém chegou lá e editou o texto. A posição dos críticos seria uma nova redação, ou seja, uma atualização do texto ali. A posição evangélica diz que foi mudanças gramaticais. Os, os escribas posteriores dizem que foram mudanças teológicas. Os evangélicos dizem que foram mudanças na forma. Outros dizem que foram mudanças de fatos. E há sérios problemas com as reivindicações dos críticos, segundo as quais os redatores posteriores alteraram o conteúdo do que tinha sido previamente redigido. Primeiro, isso é contrário à repetida advertência de Deus: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. A teoria de novas redações confunde a canonicidade com pequenas críticas textuais. Primeiro, a questão das alterações introduzidas pelos escribas de um para o outro manuscrito, de um livro inspirado, é uma questão de crítica textual e não de canonicidade. Então, dá-se a entender que Moisés poderia ter escrito isso anterior à entrada do povo de Israel do Egito, na Terra Prometida, ok? Moisés poderia, então, ter falado com o povo e alguém lá na frente, então, vamos registrar isso aqui para ficar nos anais da história, é o que nós temos hoje aqui, que é o mais certo. E então ele se declarou que não entraria na terra porque Deus não queria colocá-lo lá. Mas ele deixou registrado, e isso um escriba então diz que foi Moisés que escreveu. Na verdade, Moisés descreveu, Moisés não escreveu. Ele descreveu e alguém a escreveu. Por isso que há essa diferença agora, de que você entende que as escrituras, ela tem que ter o lado A e ela tem que ter o lado B. Só que o lado A, sendo o primeiro, ela sempre se complementa pelo lado B. Então a Bíblia não é contraditória, porque isso nas mãos erradas de pessoas maliciosas possivelmente colocaria isso aí como um descrédito das Escrituras. Mas no canal Escavando as Escrituras, não. No canal Escavando as Escrituras você vai ter sempre a defesa da fé, a defesa do lado positivo e a defesa do lado simples e verdadeiro, que é a palavra de Deus. Sem rodeios e sem palavreado. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então numa próxima aula.